Quando a gente vai para Miqueias de capítulo 6, versos 1 ao 5, o Senhor, ele vai dizer por boca de Miqueias: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Chiti até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Em Miqueias de capítulo 6, meus irmãos, veja que o Senhor mostra a controvérsia que tem com o seu povo, pois no tempo de Miqueias o povo de Israel estava em pecado. Só que nessas palavras do Senhor, o Senhor nos relembra a história de Moisés, onde o próprio Senhor enviou Moisés, Arão e Miriam adiante do povo. Veja que realmente o Senhor quer nos lembrar algo. Repare que até Miriam aparece na história, pois Moisés, Arão e Miriam foram aqueles que fizeram parte do contexto do Êxodo. E ainda, na história deles, aparece o cântico dos vencedores. Mas o Senhor quer que nós também venhamos a ter isso em mente, pois o que aconteceu no passado irá se repetir no futuro. Porque assim como o Senhor enviou duas testemunhas, Moisés e Arão, diante de Faraó, assim também Deus irá trazer as suas duas testemunhas, que é judeus e gentios fiéis ao Senhor, diante do faraó deste mundo. E o faraó deste mundo é o diabo. E assim como o povo foi para o deserto, assim também a igreja irá para o deserto dos povos. Em Miqueias, o Senhor fala sobre Balaão, pois Balaão, que era o profeta de Deus, se tornou um falso profeta. E por isso ele prefigura o falso profeta que há de vir. Mas assim como o Senhor fez justiça para Israel, de maneira que o Senhor não ouviu Balaão, para que ele não amaldiçoasse o povo, assim também no tempo determinado o Senhor irá voltar e fará justiça para a sua igreja, de maneira que o falso profeta, que é o anticristo, será julgado e condenado ao lago de fogo. Veja que em Miqueias, no capítulo 6, o profeta prossegue dizendo: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado de minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. No livro de Miqueias, a gente pode ver que o Espírito do Senhor, na sua presciência, nos mostra que o povo de Israel continuaria rejeitando o sacrifício do Filho de Deus. E por esta causa que o profeta Miqueias, inspirado pelo Senhor, faz perguntas para o povo, e nestas perguntas, o profeta pergunta se eles viriam perante o Senhor para ainda comparecer com holocaustos e bezerros, pois os judeus incrédulos rejeitariam e rejeitam o Messias de Israel. E por este motivo que o profeta responde o que o Senhor declarou pelas suas palavras, o que é bom. Veja que o Senhor, por intermédio dos profetas, já havia anunciado o que é bom para o povo crer. O Senhor anuncia que é para o povo crer no Senhor Jesus Cristo, que é o Messias de Israel, e que Jesus é o verdadeiro sacrifício que salva o homem, de maneira que os homens, após ouvir a voz de Deus e entender o que o Senhor falou, ele comparece diante de Deus praticando o que a sabedoria lhe manda fazer. Entretanto, os judeus incrédulos rejeitam as palavras dos profetas, em razão de que eles pensam em fazer as coisas da antiga aliança, mas o profeta lhes diz que é para andar de maneira que o Senhor anunciou. Mas agora, meus irmãos, vamos para Miqueias de capítulo 7, dos versos 1 ao 7, onde vai nos dizer o seguinte: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as uvas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem o sangue.
Cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espieiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Veja que em Miqueias, nesta parte, meus irmãos, desses versículos, tem várias camadas de revelação aqui bem profundas. Veja que o profeta fala sobre como se sentiu quando são colhidas as uvas do verão, de maneira que não havia cachos de uva para chupar, nem figos temporãos que a sua alma desejava. Mas a explicação disto vem no verso seguinte, pois o profeta diz que não havia piedoso na terra, de maneira que quando Miqueias diz que não há bons frutos que a sua alma deseja, isso nos mostra que o profeta está nos dizendo que não há pessoas retas que façam aquilo que agrada ao Senhor Deus. E por isso que o profeta diz que a alma dele não se agradou disso. Só que Miqueias, meus irmãos, ele está profetizando o que há de acontecer na última semana de Daniel, onde haverá pessoas que espreitarão para derramarem o sangue, pois na metade dos 7 anos começará a grande tribulação. E a gente pode perceber que o príncipe exigirá condenação, o juiz aceita suborno, o grande irá falar dos seus maus desejos, de maneira que as mãos deles estarão sobre o mal e o farão diligentemente. Embora hoje no nosso tempo haja essas maldades, no tempo da última semana a maldade aumentará. Veja que essas palavras que foram mencionadas por Miqueias no capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo ele tem em mente no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. E ele vai dizer o seguinte: Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Repare que o Senhor Jesus Cristo, nas suas próprias palavras, utilizou textos do profeta Miqueias com o objetivo de falar sobre o que irá acontecer na grande tribulação. Veja que o Mestre nos revela que no tempo da grande tribulação haverá também divisão, de maneira que os cristãos serão perseguidos pelos da sua própria casa, e isso nos mostra que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Hoje, realmente a gente vê que essas coisas, elas acontecem em algumas famílias, mas isso ficará mais forte no período da grande tribulação, porquanto eles, os inimigos da casa, se não denunciarem o cristão ao governo do anticristo, eles irão perder bens. E por esta causa que Miqueias nos diz que não é para confiarmos no amigo e nem no companheiro. O Senhor nos diz que é para que a igreja, na grande tribulação, venha a olhar para o Senhor e esperar em Deus. Em Miqueias, o profeta Miqueias prossegue falando sobre aquilo que os sentinelas falaram. Veja que os profetas, que são sentinelas, anunciaram o dia do castigo. E esse dia do castigo é o dia do Senhor, no qual a cidade de Jerusalém será invadida pelos exércitos do anticristo. Em Miqueias de capítulo 7, versos 8 ao 9, é dito o seguinte: Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute meu direito. Ele me tirará das trevas para a luz, e eu verei a sua justiça. Em Isaías de capítulo 12, versos 1 e 6, estas mesmas palavras, meus irmãos, vão estar sendo mencionadas por Isaías, só que de uma maneira bem profunda também. Veja que Isaías vai dizer o seguinte: Orarás naquele dia, graças te dou, Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Exulta e jubila, ó habitante de Jerusalém, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Em Miqueias capítulo 7, nós podemos observar que o profeta diz que sofrerá a ira de Deus,
Porém, ele não está falando dele propriamente, mas a respeito de Jerusalém, pois Jerusalém há de sofrer a ira de Deus. Só que essa ira de Deus é o castigo que Israel sofrerá no tempo determinado, pois rejeitaram o Filho de Deus. E essa profecia de Jerusalém sofrer a ira de Deus está em Isaías de capítulo 12, onde o profeta fala que o Senhor se irou contra ele, mas não propriamente contra Isaías. Todavia, o profeta está falando que o Senhor se irou contra Jerusalém. E por este motivo, Jerusalém será invadida. Mas o Senhor Jesus Cristo irá ter misericórdia daqueles que restarão em Jerusalém, de maneira que a ira do Senhor se retirará de Jerusalém e se verá a justiça do Senhor. E assim, o Santo, que é Cristo, habitará no meio de Israel, conforme diz Zacarias no capítulo 12 e 14, porquanto Jerusalém terrena será restaurada. O profeta Miqueias, no versículo 10, prossegue dizendo: A minha inimiga verá isso, e ela cobrirá de vergonha. A ela que me diz: Onde está o Senhor, teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como a lama nas ruas. O profeta Miqueias prossegue falando que a inimiga, que é o exército do anticristo, irá perguntar sobre onde está o Senhor, o Deus de Jerusalém, pois Jerusalém estará sendo invadida pelo anticristo. Mas Miqueias profetiza a queda da inimiga de Jerusalém, de modo que o exército do anticristo será pisado aos pés como lama das ruas. O profeta Miqueias prossegue dizendo: No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti desde a Síria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Veja que o profeta Miqueias profetiza a restauração de Jerusalém. Ele diz que no dia em que Jerusalém for reedificada, os limites dela serão removidos para mais longe. A gente vai ver que em Miqueias, de capítulo 7, no versículo 13, o profeta vai dizer o seguinte: Todavia, a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Veja que o profeta Miqueias diz que antes do tempo da restauração da Jerusalém terrena, a terra será posta em desolação por causa das más obras dos moradores do mundo. E Miqueias vai continuar dizendo o seguinte: Apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. Observe que em Miqueias é profetizado que a igreja irá para o deserto dos povos, pois o Senhor diz que as maravilhas que aconteceram no passado irão acontecer no futuro, de modo que a igreja no deserto irá ser apacentada pelo Senhor Jesus Cristo, porquanto ela é o rebanho da sua herança. E estas maravilhas que o Senhor vai fazer no futuro são também as 7 taças da ira de Deus, de maneira que a tecnologia e a inteligência artificial serão afetados e serão destruídos. E isso é bem interessante. O profeta Miqueias prossegue dizendo: As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Senhor, é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, o Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais, desde os dias da antiguidade. Em Miqueias, a gente vai ver que, nesta parte, meus irmãos, o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, diz que as nações irão ver as maravilhas do Senhor e serão envergonhadas de todo o poder delas, de maneira que elas, no dia do Senhor, terão que sair de seus esconderijos e eles virão até o Senhor Deus. Em Miqueias, o profeta fala que o Senhor irá trazer a expiação, a purificação dos pecados do seu povo, que é a igreja, e ainda a ira do Senhor será retirada da Jerusalém terrena. E deste modo, Jerusalém será restaurada, pois o Senhor tem que cumprir as promessas que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto o Senhor prometeu a terra. Veja que, numa camada de revelação, a igreja, que é o Israel espiritual do Senhor, irá ganhar o domínio do mundo inteiro, mas numa outra camada de revelação, a terra de Israel será habitada pelas tribos literais do Israel segundo a carne, conforme é mostrado em Ezequiel dos capítulos 40
ao 48. E isso é bem interessante. Meus irmãos, este foi o estudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.